Gente, boa tarde, tudo bem? Nós estamos distante aí esses dias agora e a gente vai usar desse recurso, né? Eu, por exemplo, vou usar desse recurso aqui para poder ajudar vocês na resolução dos projetos, aí, listas de exercício e tudo. Com relação ao projeto, eu vou dar umas ajudas aqui para vocês, uma explicadinha no que eu tinha deixado como projeto, né? E mostrar para vocês aí o que está sendo pedido, né? Então eu pedi aqui um software para solucionar o seguinte problema. Uma empresa possui funcionários do sexo masculino e feminino divididos em 3 classes. Os que fabricam até 30 peças por mês, de 31 a 35 por mês, e os que fabricam mais de 35 peças por mês. Tá? Sabe-se que a classe A recebe salário mínimo, a B recebe o salário mínimo e mais 3% do salário mínimo por peça acima de 30. Então, por exemplo, isso aqui é um detalhe que vocês têm que tomar cuidado, que é o seguinte: se a pessoa fabrica 32 peças, ele tem 30 mais 3% na primeira peça, ou seja, na 31ª, e mais 3% na 32ª, ou seja, ele vai ter 6% de aumento. Tá? É por peça acima de 30. Então tem a 31, 32, ou seja, tem 6%. Se tivesse 3, 9%, que é 3 na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Isso aí é uma parte do enunciado que tem que tomar cuidado aí, que senão acaba fazendo o cálculo errado. A classe C recebe salário mínimo mais 5% do salário mínimo por peça acima de 30. Agora, perceba o seguinte, esse funcionário que vai ter aí, vai ser classificado como classe C, ou seja, é o cara que fabrica de 35 peças para cima, né? E aí, com 35 peças, 36 peças, ele vai ter, no caso aí, um reajuste de o salário mínimo mais 5%, tá? Se ele tiver 37, mais 10% em cima do salário mínimo, tá bom? Então, esse primeiro parágrafo que após aqui a definição das classes, ele é bastante importante para vocês fazerem o cálculo certinho. Aqui, ó, sabe-se que deixa eu ver isso aqui, seu software deverá solicitar ao usuário o código do operário, o número de peças por ele fabricado por mês e o sexo dele. Tá? Em seguida, calcule e mostre o salário de cada operário, o total da folha de pagamento da fábrica, a média de peças fabricadas pelos homens da classe, a média de peças fabricadas pelas mulheres da classe, o código do funcionário com maior salário e do menor salário, né? Então, quer dizer, todos esses dados aqui, eles têm que ser mostrados já após o primeiro clique. Eu montei um projetinho simples aqui para vocês verem, ó. Veja bem, só para simular essa situação para vocês, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui um programa em VB rodando, né, que eu vou digitar um salário qualquer aqui, ó, R$100 de salário. Você percebe aqui que eu coloquei esse botão, o rótulo dele, né, o texto dele, entre aspas, até para dar a impressão de ser cadastrado. Não vai cadastrar, não vai gravar nada, mas é assim só para ele fazer cálculo. No momento que eu der um clique aqui, ele vai me dizer quantos salários eu estou digitando aqui. Nesse caso aqui é o primeiro, né? E ele vai acumular os salários aqui, ó. Então, primeiro salário, R$100. Vamos dar um clique aqui, ó. Primeiro salário, R$100. Aí eu venho aqui agora, eu vou digitar 200. Na hora que eu der o clique, ele vai somar um aqui e vai pegar esse salário que eu coloquei aqui nesse campo e vai somar aqui. Vai ter que aparecer 300. Vamos dar um clique, ó. Então, o segundo salário que eu digitei, ele já acumulou um total de salários lidos no valor de R$300. Como é que eu fiz isso então? A programação toda está dentro desse botão cadastrar. Estou com o projeto parado aqui agora. O que eu fiz de programação? Eu criei 3 variáveis.
Uma para guardar o salário digitado, outra para guardar a quantidade de salários, ali, o primeiro, segundo, terceiro, quarto salário, e aqui ele está guardando para mim o total, a soma de todos os salários que eu digitei, essa variável, todas elas do tipo double, que eu estou tratando de salário, né? Então, ó, dentro do botão cadastrar, aqui no evento clique, cada clique que o usuário deu naquele botão cadastrar lá, o que que acontece? Eu pego o conteúdo que está na caixa de texto, o primeiro salário, por exemplo, e guardo ele nessa variável. Esse primeiro salário que eu guardei aqui, aquele 100 primeiro que eu digitei lá, ele pegou, guardou, somou com o valor dessa variável, que inicialmente, quando eu crio uma variável, vocês sabem que ela está valendo zero. 0 mais 100, ele guardou que a soma dos salários é 100, por exemplo. A quantidade, cada vez que eu dou um clique aqui, ele fica somando um nessa variável de quantidade de salários. Eu tenho o primeiro salário, o segundo salário, então cada clique que eu dou, ele fica somando um nessa variável e guarda aqui nela na memória. Então eu estou acumulando salários e estou acumulando a quantidade de clique que eu dou. Cada clique que eu dou é um funcionário a mais que eu estou digitando. E aí o que que eu faço? Eu pego essa quantidade de salários que foi calculada aqui e mostro no label quantidade de salário. O label quantidade de salários é esse aqui, ó. Percebe aqui o nome dele, ó, LBL quantidade de salários. Esse aqui é um outro label que eu criei, ó, que eu estou criando aqui como LBL soma salários, tá vendo? Um vai guardar a soma dos salários e o outro a quantidade de salários. Então, se eu der um clique aqui, ó, eu abri aqui a área de programação, quantidade de salários é esse, tá? E esse aqui, ó, o LBL soma salários é esse label aqui, ó. É aqui então que está sendo mostrado essas quantidades que eu estou somando. Então eu vou mandar ele parar o programa aqui, ó, quando ele estiver rodando, só para vocês verem como é que funciona, ó. Vou rodar aqui, né? Rodado o programa, tá aqui, ó. Então agora eu vou digitar aqui, ó, R$100. Vou dar um clique no cadastrar. Olha ali, ó. Então agora, olha aqui, eu estou passando o mouse aqui para vocês, ó, o que que eu tenho no TXT salário? Quem que é o TXT salário meu? O TXT salário é esse cara aqui, ó. O TXT salário meu tem 100, né? Ele vai ser transformado para double e vai guardar nessa variável salário, que olha aí o valor dela inicialmente, tá? Então eu vou mandar ele executar a próxima linha aqui, ó, tá? Se eu pressionar F11, ele vai para a próxima linha. Aí ele vai pegar o salário que é 100, que é esse que eu guardei aqui, e vai somar ele com soma salário, que inicialmente está valendo 0, que é o valor dessa variável aqui, ó, soma salário. E ele vai guardar na própria soma salário esse total. Então vou dar um F11 de novo. Olha lá, olha agora aqui, ó, soma salário já está valendo 100. Ele somou, era 0, somou com 100, deu 100 e guardou aqui. Esse 100 vai ter que mostrar onde? Aqui, ó, tá? Vamos ver. Aí eu tenho a quantidade de salários, está valendo 0. Vai somar com 1, aqui vai passar a ser 1. Quer ver? Ó, vou pressionar F11, ó. Olha lá, já está valendo 1. Ou seja, agora, essa quantidade de salários aqui, que é 1, ele vai transformar para string, por isso, né, o CSTR aqui converte para string, né, para guardar no label. O label está vazio, ó. Agora, se eu der um F11, ó, ele já vai estar valendo 1, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Agora, eu vou pedir para ele aqui, ó, pega o 100 da soma de salários, converte para string e guarda no text do salário. Quer ver, ó? F11. Então, ó, se eu for voltar aqui para a tela agora, lá, ó, o primeiro salário que eu digitei, a quantidade de salários é a primeira, e o total de salários é 100. Então, agora aqui eu vou mudar para 200, quer ver? Ó? Vou colocar 200 e vou dar um clique no cadastrar. Aí ele parou aqui de novo. Ó. Qual que é o salário que eu li agora? 200. Aí ele vai guardar no salário que era 100. Ó. Era 100 por quê? Porque foi o primeiro que estava guardado aí. Então, agora se eu der um F11, ó, ele está valendo 200. O que que eu tinha na soma salário até então? 100, que era só do primeiro salário digitado. Vou somar com o 200 agora e ele vai gerar para mim uma nova soma de salário que é 300. Quer ver? Ó? 300, tá vendo aí? Aí o que eu faço?
Quantidade de salários até agora lida era 1, só que agora eu cliquei de novo no botão cadastrar, então ele está somando também essa quantidade, já vai ser o segundo, olha aí, ó, quantidade de salário segundo. Agora, a quantidade de salário que é 2, ele vai ter que mostrar no label em cima de onde estava 1, ó, tá vendo? Ele vai ter que mostrar agora 2. E o total de salários que estava 100, somando com esse 200 que entrou aqui, ó, ele vai dar 300 e vai ter que substituir lá. Vamos ver, ó. Vou rodar aqui o programa. Olha lá, ó. Segundo salário, somou o 100 com 200, deu esse 300 aqui, ó. Tá? Então, esse exemplo de projeto que eu estou dando aqui para vocês, vocês podem fazer dessa forma. O que vocês poderiam acrescentar aqui no botão cadastrar? Toda vez que eu der o clique no cadastrar, você limpar o label, ou o label não, a caixa de texto ali do salário. Como você faz isso? Ó, você vem aqui, você coloca assim, ó, txt salário.txt igual a abre e fecha aspas. Logo em seguida, isso aí vai fazer o quê? Na hora que eu cliquei aqui, depois que eu fiz as somas, ó, não pode ser antes. Depois que eu fiz as somas, já mostrei os resultados, o que ele faz aqui, ó? Ele limpa o salário que eu acabei de digitar, o último que eu digitei. E aí eu coloco o foco nele de volta, ó, txt salário.focus. O que é isso de colocar o foco? Aqui no trabalho de vocês, ó, eu pedi aqui embaixo assim, ó, após cada registro de funcionário informado, limpe a tela automaticamente, que foi essa linha aqui faz isso, tá? E aí posicione o cursor no primeiro campo da tela também automaticamente. Isso aqui faz isso, ó. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou posicionando o foco, o cursor, lá no campo de salário de novo. Vamos ver ele funcionando agora, sem ele parar aqui agora, tá? Vou mandar ele não parar mais aqui. Aí vou rodar o programa. Vamos ver. Ele rodando aí o programa, né? Então agora eu vou vir aqui e vou digitar, ó, R$100. Vou vir aqui dar um clique, você vai ver que eu vou dar o clique, ele já limpa os R$100 ali, já mostra os totais, né? Vai limpar os R$100 e já vai colocar o cursor ali, ó. Olha lá. Tá vendo? O cursor já está piscando aqui de novo. Então só eu digitar, ó, 200, cadastrar. Olha lá, ele à medida que ele vai limpando, ele já vai atualizando. Então é isso que eu pedi no projeto de vocês, tá? Com esse trechinho de programa que eu fiz aqui, já dá para vocês fazerem uma parte do projeto de vocês. Já dá para adiantar isso daí, tá? Então é isso por essa aula dessa primeira semana, para poder ir mostrando para vocês aí se vocês estão fazendo corretamente o que eu pedi. Como é que eu calcularia, por exemplo, a média desses salários aqui? Se eu dividisse 300 pelo 2 aqui, eu tenho uma média de salário calculada, né? Aonde está isso? Nessas variáveis aqui, ó. A soma salários dividido pela quantidade de salários, você já era uma média. Você consegue mostrar aí na tela também, certo? Então, isso fica dado aí como um primeiro auxílio para vocês estarem resolvendo o projeto bimestral referente ao primeiro bimestre ainda, tá? E você percebe que o botão cadastrar aqui está fazendo às vezes de uma estrutura de repetição. Eu não tenho estrutura de repetição, mas cada clique que eu dou, estou repetindo esse trecho de programa, certo? Esse trecho todo aqui de programa ele está repetindo a cada clique, né? Essas variáveis, elas têm, só uma observação, essas variáveis aqui, ó, elas têm que ser criadas como global do formulário. Por quê? Porque elas sendo criadas global como formulário, elas não zeram. Imagina se eu criasse elas aqui dentro, eu tirasse elas daqui e colocasse dentro do botão, cada clique que eu desse, ele ia zerar a variável e eu ia perder as referências acumuladas de salários anteriores e de quantidade de cliques que eu dei. Então, por isso não pode ser ali, tem que ser nesse local aí. Pelo menos aí, ou então dentro do módulo, né? Eu venho aqui adicionar módulo, eu poderia criar a variável como global do projeto, mas não precisa, só o global de formulário aqui já é o suficiente. Tá falado, gente? Segunda-feira que vem, né, eu vou postar uma outra ajuda aí, referente a projeto ou lista de exercícios para vocês aí, né, pedir para vocês já fazerem a segunda lista de exercícios
que trata dos testes condicionais, tá bom? Valeu aí, boa sorte para vocês aí.